Papo de futuro. 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 Salve! De volta com mais um Papo de Futuro, nesse novo formato, né? Em casa, todos em casa. E hoje a gente vai falar de um assunto super atual. E eu vou chamar o meu parceiro Eliezer aí para fazer essa abertura e trazer o nosso tema de hoje. Fala, Tice, tudo bem? Por aqui tudo certo. Momento necessário, né? A gente trazer essa pauta. Depois da morte do homem negro George Floyd nos Estados Unidos, né, nós vimos que várias manifestações começaram a reverberar no mundo todo, e no Brasil começamos a também alguns movimentos a falarem mais, a pautar a questão do racismo. Assunto delicado para todos, mas necessário nesse momento, né? Muito delicado, né? Inclusive para mim, assim, na minha posição de branca e de privilégio, eu vou ficar aqui muito na plateia assistindo, porque eu só tenho a aprender. Quem tem que falar é você e os nossos convidados, né? Então eu vou chamar os nossos convidados, já vou começar pedindo para eles se apresentarem para a gente. A gente tem aqui a Vitória Sena e o Luiz Fernando Gouveia. Bem-vindos, muito obrigado por estar aqui nesse papo com a gente. Então vamos começar, pode começar, Vicky. Olá, pessoal. Eu sou a Vitória Sena, conhecida também como Vicky, meu apelido. Eu sou publicitária. Eu também sou social media no Projeto Now, um projeto social para a empregabilidade de jovens de baixa renda aqui em Ribeirão Preto. E eu estou muito lisonjeada com o convite para falar sobre esse tema super importante. Muito obrigada. E agora você, Luiz, por favor, se apresente para a gente. Tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando, sou estudante de Sociologia aqui em São Paulo, trabalho como consultor de vendas e faço parte do Movimento Negro Evangélico em São Paulo. Estou aqui para ajudar e para agregar. Pode me chamar de Nando, tá? Como todo mundo me chama aqui no bairro e no Movimento Negro. Então beleza. Então tá certo. Muito bom. bom. E aí, Lezé, e você? Eu? Fala você também. Beleza, estamos sempre aqui, né, Tice? Mas, na verdade, sou rapper, sou educador social, também participo de alguns movimentos de mobilização de juventude. E conheci o Nando no Movimento Negro Evangélico em São Paulo, né, Nando? Também trabalho junto com a Vitória Sena. Galera, é o seguinte, eu acho que esse tema, né, na verdade, a gente queria muito falar sobre saúde. Nós estamos em Ribeirão Preto dobrando os casos de coronavírus, então está num momento delicado também da saúde, mas a galera que a gente convidou para falar da pauta de saúde também está na demanda, está trabalhando muito. A gente convidou médicas negras para falar sobre o assunto, mas essa questão não dá para deixar para depois, ela é emergencial, né, Tice? Eu acho que é um compromisso do Papo de Futuro desde que a gente começou, e o legal é que a gente não é uma bandeira. Isso já vem desde o início do Papo de Futuro, a gente sempre pauta isso, não é verdade? É verdade, não, e assim, né, com os acontecimentos que vieram aí essa semana fervendo, eu acho que até foi um contratempo muito bom, porque eu acho que esse assunto tem que ser trazido. Eu vi muitas pessoas falando e fazendo muitas lives aí durante toda essa semana sobre esse assunto que está fervilhando, então nada melhor do que a gente trazer aqui também. Para a gente começar o nosso debate hoje, a conversa com os convidados, quero agradecer a Vicky, quero agradecer o Nando, né? Agora é Nando. A gente vem falando disso há um bom tempo já. Nós somos militantes dessas questões raciais, a gente dialoga com outras pessoas a respeito, a gente sempre fala disso. Mas depois de algo que aconteceu lá nos Estados Unidos, e mesmo estando no Brasil, que a gente tem inúmeros motivos para já estar indignado com a questão do racismo, agora a gente coloca mais em evidência ainda essa discussão. Beleza? Eu queria começar com a Vicky. Vicky, fala um pouco por que você acha que isso acontece dessa forma, de lá para cá. Primeiramente,
Eu acho que é importante já falar que o movimento Black Lives Matter, ele não é de agora, né? Ele já existe desde 2014. E eu acho que isso acontece porque um grupo, ele é mais violentado do que o outro, né? Estruturalmente, o nosso país, e eu acho que muitos países do mundo, ele é estruturalmente racista. Então, é por isso que esses casos de violência acontecem principalmente com pessoas negras, não só nos Estados Unidos, como no Brasil. Ótimo. Tudo certo aí, Tice? Peraí, gente, caiu Desculpa, caiu a garrafa aqui. Pode se arrumar, vai lá. Não, já Quer me fazer de novo a pergunta? Não, foi tranquilo. A gente corta Não, depois. foi tranquilo, foi depois que... Só a hora foi que depois você que termina, caiu. a gente volta. Pode voltar com as perguntas você, Tice. Eu faço a mesma pro Luiz? Ou a que outra. tiver no nosso roteiro. Pode ser também a mesma. Tá, beleza. Fica à vontade. Beleza. Pro Luiz, desculpa, é Nando. Obrigada, Vicky. Então, E agora a gente vai pro Nando. E eu queria que você continuasse a discorrer um pouquinho desse tema, desses movimentos, e até assim, você já pode introduzir um pouquinho desse movimento que você participa. Então, a gente tem uma questão, né? Temos duas questões, né, nos Estados Unidos. Tem primeiro a questão estrutural, que aí já envolve a questão econômica, política, e a gente tem outra questão que é a questão da subjetividade, que aí já é a questão do inconsciente coletivo e a desumanização do homem negro, né, do homem, da mulher negra, né? Nós temos essa desumanização que faz parte de um processo histórico. Os Estados Unidos, ele vem de um processo que ele vem de uma guerra de secessão, né, onde que o Sul acaba perdendo. Então, logo mais para frente, eles o pessoal do Sul, eles fazem o seguinte, eles fazem as leis de Jim Crow, que ao decorrer do tempo é o que? A segregação entre negros e brancos. E mais para frente, no final da lei de Jim Crow, você tem outro processo, que é o processo de encarceramento em massa. Então, a questão do racismo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ele tem esse viés estrutural. A gente não percebe tanto no Brasil, por quê? Porque no Brasil, aqui é muito velado o racismo, né? A gente teve um processo todo de negação, até isso é muito difícil você falar de racismo no Brasil pelo processo de negação. Na década de 30, nós temos o quê? Nós temos a democracia racial. O que a democracia racial fala? Ela fala que nós somos todos iguais, né? A gente tem um processo a gente tem o processo de escravidão, logo a gente tem a república, depois da república a gente tem as leis de eugenia e as leis de branqueamento, que é um projeto nacional de clareamento da raça brasileira, e depois a gente tem a democratização, a questão da democracia racial. Então, no Brasil, a gente tem uma negação. Então, as pessoas às vezes perguntam, por que nos Estados Unidos acontece, morre o negro, e no Brasil morre o negro, e a gente demora a tomar alguma atitude? É porque nosso processo, a gente começou a falar, na verdade, já vem falando com o movimento negro unificado, mas a gente começou mesmo, daqui uns 10, 20 anos atrás, que aí a gente começou a ter acesso a esses livros, a todo esse conteúdo racial. Então, hoje, o movimento negro no Brasil, ele é quase a mesma coisa que o movimento negro na década de 70. Então, a gente já conhece os nossos escritores, hoje a gente já conhece quem está à frente do movimento negro, entendeu? Ao movimento negro evangélico, o que acontece? A gente tem uma percepção do seguinte, que como o racismo ele é estrutural e institucional, a igreja evangélica ela acaba reproduzindo práticas racistas. Provavelmente quando você entra dentro de uma igreja evangélica, o que acontece? Os brancos, eles dominam a igreja com poder intelectual, e os negros, eles sempre estão, homens negros e mulheres negras, sempre estão na parte de mão de obra, do trabalho mesmo, até braçal dentro da igreja, e quem domina o poder intelectual e o poder econômico político da igreja são os homens brancos. Então, percebendo isso, o que a gente faz? A gente procura dialogar com a igreja para quê? Para a gente bater de frente com esse racismo institucional dentro da igreja evangélica. Beleza, muito interessante falar sobre isso. Quando a gente diz que falar sobre racismo
é dolorido a todos e que todos estão envolvidos nesse processo é realmente esse compromisso de assumir quanto racista e quanto a necessidade de se mudar, né? Então hoje eu acho que é um dia importante, até convidando alguém do movimento negro evangélico para falar sobre isso. E agora eu quero falar com a Vicky, né, que é da publicidade. Qual o papel da publicidade nessa questão racial e contra o racismo? Pois é, então a gente viu que o movimento do Black Tuesday, que foi o dia em que as telas ficaram pretas, né, ficaram negras, foi uma demanda de mercado, né? Algumas empresas elas decidiram não influenciar as pessoas para que elas não consumissem nada naquele dia. Mas eu acho que muito disso vem se convertendo em coisas boas para aquelas marcas, né, para aquelas empresas, para que elas também tenham valor agregado por essas pessoas que se importam com os movimentos. Então, o papel da publicidade hoje, falando de movimentos sociais, é um papel de pressão social. As empresas elas se colocam, se posicionam porque a sociedade anda pressionando, né? E principalmente porque a indústria cultural, ela faz esse movimento de pressão também, por mais representatividade, por mais vozes negras, por mais pessoas tendo vozes para falar. E eu acho que um pouco desse movimento meio que saiu pela culatra, né? Porque nem sempre a publicidade vai acertar querendo atingir essa sociedade. Eu acho que o movimento, em algum momento, ele se perdeu quando, ao invés de tornar as telas negras, as empresas poderiam ter incentivado artistas negros, por exemplo, porque foi uma indústria de entretenimento, né? O Spotify, alguns estúdios que estiveram encabeçando isso, eles poderiam exibir filmes negros, séries negras, músicas pretas e colocar isso na sua primeira página, né? Fazer com que as pessoas consumissem mais esse conteúdo para que ele fortalecesse aquilo que a sociedade e a comunidade negra produz dentro dessas plataformas, né? E aí eu acredito que em algum momento isso deve ter se perdido. O papel da publicidade é de apropriação, eu posso dizer, né? Quando houve aquela propaganda do papel higiênico preto, né, Black is Beautiful, foi mais uma apropriação de um movimento negro em celebração da beleza negra para vender papel higiênico, com a protagonização de uma mulher branca. Então, toda vez que a publicidade tenta se apropriar de um discurso social, nem sempre ela acerta, né? Teve uma publicidade também da Pepsi, nos Estados Unidos, com a Kendall Jenner, e eles resolveram a questão racial e a questão do protesto racial que estava acontecendo quando a Kendall Jenner, uma mulher branca, ofereceu uma Pepsi pro guarda e parece que tudo foi resolvido, né? Então, não é bem assim. A gente tem que olhar também para dentro dessas corporações, para saber se tem proporcionalidade de pessoas negras, se tem pessoas negras ali dentro vendo, porque quando você vê essas ideias na televisão ou nas redes sociais, você fala, putz, não passou por ninguém isso, ninguém... falaram que precisa de um setor, né? Um setor que é o setor vai dar ruim, né? Alguém desse setor precisa falar para essas pessoas que não é legal fazer propaganda disso de uma maneira errada. E eu acho que ter pessoas negras nesses espaços é extremamente necessário, porque vai evitar muitas dessas vergonhas e constrangimentos que acontecem. Muito legal. É isso aí. E Nando, eu queria falar com você um pouquinho, assim, eu queria que você trouxesse pra gente, assim, por que o racismo, ele existe? Então, vamos lá, o racismo é o seguinte, né? Existe uma discussão que eles dizem assim, racismo sempre existiu. Na verdade, o racismo nem sempre existiu. Por quê? Dessa forma que a gente conhece. O racismo ele começa a surgir no século XVI. Por que o racismo ele surge? Ele surge direcionado a um sistema econômico, um sistema de acúmulo primitivo, né? Então, a questão que assim, para você manter um sistema econômico, você precisa de duas coisas. Você precisa da estrutura, que no caso é a economia, e você precisa da superestrutura. O que é a superestrutura? São as ideologias para você manter essa estrutura econômica. Então,
uma estrutura. A estrutura econômica era uma estrutura de acúmulo de capital. A superestrutura era o quê? Era você desumanizar os negros. É a mesma coisa assim, você tem que ter uma desculpa para desumanizar, para você escravizar essas pessoas. E essa desculpa era o quê? Era que o negro não tinha alma, o negro era um ser inferior, o negro era um desumano, como diria Fanon. Então a motivação do racismo, da maneira que a gente existe, é uma motivação político e econômica. Para você entender assim, quando a gente fala o que é o... A gente fala o capital primitivo, é o primeiro dinheiro que existiu. É o acúmulo do primeiro dinheiro que existiu. É a mesma coisa. Vamos pegar um exemplo para ficar um pouco mais escurecido. A gente tem a família, hoje a gente tem a família Setúbal, que é a família do Itaú. A família Setúbal do Itaú, que hoje eles têm o Itaú, eles eram proprietários de escravos, né, dos cafeicultores do século XVIII e XIX. Ou seja, eles acumularam esse capital primitivo com a escravidão. Quando eles fazem o quê? Eles reinvestem na indústria dessa maneira, entendeu? Então, você desumanizar pessoas negras, ele tem esse viés econômico e político. Por que acontece? Quando a gente traz somente o racismo para ser entendido como uma questão moral, a gente não consegue evoluir. A gente não consegue mudança. Por isso que a gente pede mudanças estruturais. Por quê? Só mudando a estrutura da sociedade que a gente muda uma sociedade racista. Por exemplo, pega outro assunto. O que é uma questão estrutural? Reforma da Previdência. Por que a reforma da Previdência ela é uma reforma estrutural e uma reforma racista? Porque eles colocaram homens negros, a todas as pessoas, para se aposentar com 65 anos, certo? Só que quando você olha aqui em São Paulo, no Capão Redondo, nas periferias, um homem negro, ele morre com 59 anos. Então, quando você coloca uma aposentadoria com 65 anos e a média dos homens negros na periferia é 59, isso é uma sociedade se estruturando racista. Outro exemplo que eu posso dar de estrutura seria, por exemplo, a questão do imposto no Brasil. O imposto ele é cobrado sobre salário e ele é cobrado sobre produto. Então, as pessoas que ganham menos são as pessoas, logo, que pagam mais imposto. São a classe trabalhadora, né? Porque já desconta dela no salário e ela paga no produto, desconta no produto. E quem são as pessoas que ganham menos na sociedade? Mulheres negras. Então, o racismo ele vai formando a sociedade. Não existe uma economia capitalista sem um elemento fundamental que é o racismo, entendeu? Então, para isso que o racismo existe. O racismo existe para isso, para dar suporte a uma estrutura econômica e política. Então, é isso. Só isso? Legal. Muito obrigado. A forma que você obrigada. colocou, eu vou voltar ilustrando agora com algo muito triste que aconteceu durante a semana. Vou estar lendo aqui. Na verdade, é o caso daqui Peraí, que tá aqui na minha frente. Do Miguel, filho da empregada negra. E aí, e essa questão do trabalho da mulher negra, da doméstica, né? Inclusive agora faz 5 anos da regulamentação e tal. Se liga só no que uma jornalista escreveu hoje, e aí depois eu quero devolver isso para Vitória Sena. Ela elencou, tá ligado, diversas coisas erradas e da condição da mulher no país racista, né? Então ela falou o seguinte, ó. A empregada é negra e a patroa é loura. A patroa é casada com o prefeito tem residência em outro município que ele governa. Beleza, já é um erro. A patroa tem uma cachorra, mas não leva a cachorra para passear, ela delega. A patroa está fazendo as unhas em plena pandemia, expondo outra trabalhadora, fazendo a unha durante a pandemia. A patroa despacha, sem remorso, um menino no elevador. O menino se chama Miguel, nome de anjo, e o sobrenome da patroa é de corte real. A empregada pegou Covid... Peraí, só um minuto. A empregada pegou Covid do patrão. A empregada consta como funcionária da Prefeitura de Tamandaré. Tudo isso acontece nas Torres Gêmeas, ícones do processo de verticalização desenfreada
da especulação imobiliária da cidade de Recife. E tudo isso acontece em meio a protestos. E vidas negras importam. Então, Vitória Sena, fala pra gente um pouco o que você acha dessa questão da mulher negra no trabalho, as condições que são colocadas as mulheres negras no mercado de trabalho, exemplificando até se você quiser fazer alguma consideração a respeito do que aconteceu na morte do Miguel. Putz, eu fui criada por mulheres negras que eram domésticas, né? Minha avó, minhas tias, a minha mãe foi um tempo e hoje ela é costureira, mas eu imagino que isso poderia facilmente ter acontecido comigo, sabe? Quando a gente vê que a vida dessa criança ela valia menos do que a do cachorro, a gente também lembra da comoção que gera quando algum animalzinho morre por maus tratos, né? Não é a mesma comoção quando uma pessoa preta morre. Eu vejo que a condição de privilégio dessa mulher, né, da esposa do prefeito, ela usa e abusa, né, a ponto de ela não conseguir medir as consequências do que o conforto que ela pode proporcionar tem. Então, é uma coisa lamentável, assim, como que a gente pode fazer com que essa estrutura não aconteça, né? Primeiro que não era nem para ser empregada doméstica estar indo trabalhar. E ela levou o filho para casa da mulher porque não tinha creche para deixar a criança por conta da pandemia. Então, e também por conta da pandemia, ela deveria estar em casa. Então, isso não era nem para ter acontecido, né? Mas aconteceu porque uma pessoa não consegue entender que ela tem capacidade de suprir suas próprias necessidades ao invés de colocar a vida de outra pessoa em risco, né? E ela colocou mais de uma vez, não só quando a empregada doméstica pegou a Covid, quanto quando o filho dela, Miguel, também foi morto por negligência e irresponsabilidade da patroa. Agora, Vicky, eu queria linkar uma coisa com esse assunto também que surgiu, em relação à mídia e a tudo que saiu, porque eu li muita coisa dizendo que primeiro que inicialmente eles não colocaram o nome dela nem a foto, porque ela estava protegida por alguma lei de abuso de autoridade, eu acho. Eu acho, se eu não estou enganada, por essa lei. Agora, se fosse o filho da patroa, como que seria essa relação da mídia, né? Então, essa diferença, assim, desse interesse da mídia que aparece no momento, porque é um assunto popular, então vai sair, vai dar ibope, não pelo fato de ser a criança negra, e como seria se fosse o contrário, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho, linkando com esse lance da reportagem, da mídia, da TV, qual o papel dela nesse racismo estrutural. A mídia, ela também tende a ser racista, né? Porque as pessoas que fazem a mídia, elas também são brancas e têm privilégios. Se fosse o contrário, com certeza o rosto dessa mulher, dessa empregada, ela estaria estampada em todos os lugares, porque eles gostam de dar cara aos bois que eles querem, né? Então, por exemplo, se fosse o contrário, essa mulher poderia ser linchada na rua, né? Porque quando uma pessoa negra comete um crime, é como se a sociedade já esperasse que isso viesse dela, né? Por isso que a gente vê pessoas dentro de um senso comum reforçando e falando que o racismo existe porque pessoas negras cometem mais crimes. Mas quando as pessoas brancas cometem crimes, o rosto dessas pessoas não fica estampado em todos os lugares, essas pessoas não são expostas da mesma forma, e por isso elas se sentem até mais protegidas a cometer esses crimes, porque a sua cara está protegida tanto pela mídia, quanto pela sociedade, quanto pelas instituições que deveriam assegurar isso, né? A própria polícia não fez a divulgação do nome da patroa, né, em proteção, né, devido a essa lei, só que isso não é para todo mundo, é só para algumas pessoas, né? Porque quando outras pessoas que são acusadas injustamente sem prova não têm seus nomes protegidos, né?
Rafael Braga foi exposto em todos os lugares por estar portando alguns componentes químicos de limpeza. Isso não é justo para todo mundo, não são as mesmas condições, não são as mesmas proteções. Ótimo, agora eu vou voltar com o Nando. Cara, é o seguinte, a Vicky falou essa questão da violência policial e dessa condição ser direcionada, né? Porque a gente, como homem negro, a gente vivencia isso diariamente, essa escolha seletiva a quem vai ser abordado, a quem vai ser acusado e a quem é morto pela polícia. Porque isso acontece, meu querido, principalmente com a polícia militar que a gente tem. Então, primeiro porque a polícia é militar. Esse é um fato. O Brasil é um dos únicos lugares do mundo onde existe polícia militar. Militar existe para quê? Para defender fronteiras. Ou para uma guerra, né? Ele defende as fronteiras ou para uma guerra. O Brasil ele não participa de guerra desde o século XIX. Ou seja, é uma polícia militar, ela não tem um inimigo externo. Ela tem um inimigo interno. Tô com frio agora, hein, mano? E o inimigo interno, voltando... Oi? Não, desculpa. E o inimigo interno, ele é jovem, preto e periférico. A gente fala da mídia, a mídia hegemônica, ela reforça isso no inconsciente coletivo. Por isso que a moça falou lá, ai, negros roubam mais e não sei o que hoje. Porque o que acontece? Quando você pega o programa do Datena da vida, esses programas da vida, eles reforçam o estereótipo do bandido, que seria o quê? Um jovem, preto e periférico. Só que assim, voltando de novo ao assunto que eu estava falando, não dá para entender esse extermínio, esse genocídio da população negra, porque assim, não é que eles, como posso dizer, não é que eles se reúnem todos os prefeitos, os governadores e não, hoje nós vamos matar, nossa meta é matar 100 negros. Não. O sistema funcionando na sua normalidade, ele mata pretos. Tem um filósofo dele, Ashley Bembe, ele vai falar de necropolítica, que é a capacidade do Estado de gerir a morte. Igual Foucault também vai falar de biopoder, que é a capacidade do Estado de gerir a morte. Que capacidade é essa? E aí você vai ter que entender um pouco do plano econômico. Hoje, nós temos um excedente da classe trabalhadora que está desempregado. E esse excedente é um excedente negro. Só que esse excedente, uma pessoa, como diria o Steve Biko falou essa frase, uma pessoa que não tem nada a perder na vida, ela é uma pessoa muito perigosa, porque ela pode se organizar. Então o Estado, com esse excedente de trabalhadores que ele já não precisa mais e que a maioria é negros, ele extermina esse excedente do Estado. Por quê? Porque essas pessoas que morrem, essas pessoas pretas que morrem, pro sistema, para a organização do sistema, elas já não fazem falta. Elas fazem falta para as suas famílias, para os seus amigos. Mas para a organização desse sistema que a gente vive, onde o desemprego já é algo sistêmico, essas pessoas que morrem, essas pessoas que morrem, elas só sentem falta para a família. Para o Estado faz a questão de naturalmente gerir a morte dessas pessoas. Por isso que morrem muitas pessoas negras. E no inconsciente coletivo, o que eles fazem? Eles desumanizam a pessoa. Quando a gente começa a olhar a história do negro através da arte, eles desumanizam. O capoeirista era um marginal, o sambista também era um marginal. Depois você vê o pessoal do hip hop, do rap, que era um marginal também. E hoje você tem o pessoal do funk que se marginaliza. Ou seja, eles não têm problema com o estilo de música, eles têm problema com o povo. Então eles marginalizam a mídia hegemônica, a ideologia, vai marginalizar esse povo, vai desumanizar esse povo para você dar legalidade diante da sociedade para matar esse povo, entendeu? É um processo meio complexo, eu não sei se eu consegui explicar aqui, não, rolou sim. Mas ele tem todo um sistema que gere a morte e que se beneficia através da morte de pessoas pretas. Cara, é muito louco o que você tá falando.
Na verdade, a gente tá ligado que muitas pessoas não sabem, mas o Brasil é um dos países último que aboliu a escravidão, né? E uma das coisas que você relatou, e eu consigo também trazer aqui, que o encarceramento, ele tem cor específica, ele tem território específico e ele tem uma classe social específica, tá ligado? E o assassinato também, principalmente pela polícia militar, ela tem cor específica, ela tem território específico e ela tem uma classe social específica. E essa classe, essa cor, e essa escolha é pela cor da pele, né? Eliezer, e a guerra contra as drogas é uma guerra contra a pobreza, contra o povo preto. É só você pensar, se você tem no Brasil, hoje, o tráfico de droga, ele acaba rendendo, acho que é 12 bilhões por ano no Brasil, se você vai na favela, você não vê favelado com 12 bilhões. Sendo que os negócios mais rentáveis no mundo hoje são armas e drogas. Quem ganha dinheiro é quem está no topo da pirâmide. Mas quem morre são os negros. Para quê? Para manutenção desse sistema. Muito bem colocado. É muito complexo, né? Muito complexo, mas obrigada pela sua colocação, assim, foi super esclarecedor para mim esses pontos que você colocou. E então eu acho que a gente vai chamar um intervalo, né? E aí a gente volta já para o nosso segundo bloco. Beleza. Papo de futuro. Papo de futuro. Papo de futuro. Futuro. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Papo de futuro. Estamos de volta para o nosso segundo bloco e hoje aqui, conforme a gente veio nessa semana, né, com esse assunto fervilhando, racismo estrutural, racismo na história, racismo, a importância da gente dar voz a esse tema, e quanto mais a gente sabe, menos a gente erra com as pessoas e com os seres humanos de todos. Então, Racismo Brasil, Racismo Mundo, com os nossos convidados maravilhosos que estão aqui falando e nos esclarecendo muitas coisas. E eu passo para o Eliezer, porque a gente vai começar com música e é dele, né? Isso, legal. Na verdade, a nossa música vem pautando isso, né? E às vezes as pessoas falam, mas por que fala muito dessas questões no rap, né? Porque a gente não se desliga e todo momento a gente é lembrado dessas questões, e a música, ela é uma ferramenta de mudança também, né? Então por isso que é importante a arte e a cultura na vida das pessoas, que às vezes, até mesmo no entretenimento, a gente pode colocar uma ideia legal. Então eu espero que vocês gostem aí, quem não conheça aí Eliezer, clipe Pega a Visão. Mente se perde sem ocupação, em tempos de ocupação, escola tentando chamar sua atenção, e o bombardeio da ostentação. Onde cês estão, onde cês vão, mó função, zoadão, perdidão, sem noção. Pega a visão,
Inimigo se levanta e cai, você tira o peso da mão do pai, com a sagacidade dos ancestrais. O verso pesado que vários pretos faz, lutando, afrontando, seguindo, avançando, suando, trampando, estudando, pensando, bolando um plano, estrategicamente ocupando. Bagulho é louco, eu não nasci ontem, tô na pegada de fazer a ponte. Justiça, água que bebo na fonte, progresso, processo pros pretos ir avante. Bagulho é louco, eu não nasci ontem, tô na pegada de fazer a ponte. Justiça, água que bebo na fonte, progresso, processo pros pretos ir avante. Onde cês estão, onde cês vão, mó função, suadão, perdidão, sem noção, presta atenção, pega a visão. Onde cês estão, onde cês vão, mó função, suadão, perdidão, sem noção, presta atenção, pega a visão. O que é bem mais comum, eu não aceito. Vamos pra cima mudando o conceito, postura constrói o respeito. Humilde não bate no peito, exigindo respeito. Racista nos querem nos troncos, nos trampos ganhando miséria. Retrocesso na inclusão, sem facul, se possível no fundo da cela. O crime com dinheiro, vários lucrando, cadeia lotando, bagulho endoidando. Sistema controla de fora pra dentro, dentro pra fora. O Estado ignora e a bomba estoura. Canecola do cidadão que nenhuma culpa tem, mas ele ignora, se diz do bem, mas não pratica o bem. Onde cês estão, onde cês vão, mó função, suadão, perdidão, sem noção, presta atenção, pega a visão. Onde cês estão, onde cês vão, mó função, suadão, perdidão, sem noção, presta atenção, pega a visão. Minha cota, querem em euro, querem em dólar, querem bens, cobrada, juro, tipo Visa, Mastercard tem. Da ponte pra lá, rompendo o limite, eu vou até os céus. BL de aeroporto, shoppings, condomínio, hotel. Não serei eu réu do jogo jogado há anos. É vida nova pros manos, se preto é metido nós somos. E assim vamos, equilibrando o patamar da melanina. Visibilidade pros mano, empoderamento pras mina. Onde cês estão, onde cês vão, mó função, suadão, perdidão, sem noção, presta atenção, pega a visão. Onde cês estão, onde cês vão, mó função, suadão, perdidão, sem noção, presta atenção, pega a visão. Muito massa, que demais. Que prazer ter você aqui como meu parceiro, viu? Eu sou fã, né? Além de artisticamente, também como pessoa, assim, eu fico muito lisonjeada e feliz de ter você. A importância da sua figura para a sociedade de Ribeirão e região, como líder comunitário, como líder ativista, como voz em muitos lugares importantes que nem todo mundo consegue chegar. Então, fala aí, é você que fala. Pô, legal, eu acho que tudo isso é muito importante, né, Tice? Na verdade, acho que desde quando você me convidou para cá, a gente falou sobre isso, sobre a necessidade de a representatividade que eu tenho para a cidade e também a necessidade de pessoas do meu perfil estarem aqui. Eu lembro no começo, quando você me chamou, eu falei, nossa, nunca pensei em apresentar na TV. Você falou, não, tem que ir, vamos lá. E aí, tipo, isso realmente é importante e estar aqui conversando com os nossos, pautando o que a gente sempre pauta. Esse é o papel, eu acho que muitas pessoas não entendem, mas quando a gente fala de racismo, é um compromisso de todo mundo, entendeu? Então, isso a gente já provoca uma mudança. Quando você faz esse convite, você coloca uma pessoa na mesma condição que você, entendeu? E é muito legal a gente falar porque, como eu, tem tantas outras pessoas que são talentosas, que são qualificadas também, não na cultura, na arte, mas são qualificadas dentro da empresa, que tem que estar em posições melhores. E quando as pessoas que estão em condição melhores que a nossa enxergam isso e colocam as pessoas no devido lugar, já é uma luta contra algo que vem sendo feito errado há muito tempo. E a gente está junto tem provado muito isso. Com certeza. Então eu vou puxar uma pergunta já assim, porque eu acho que é um pouco mais o meu papel de entendimento e deixar vocês falarem, os três pode ser. Como eu, no meu papel de privilégio branco, como ser antirracista? Ou não ser racista? Vamos lá, Vicky? Primeiro por você, pode ser?
Mara. Tá bom. Bom, eu acho que, primeiramente, é esse reconhecimento, né, que você já tem, Tício, de entender que você tem esse privilégio de ser uma pessoa branca, de ser uma pessoa que tem acesso às informações, e a partir disso já utilizar essas informações que você tem acesso, né, os livros, os artigos, os artistas negros, e ver a forma em que você pode fomentar isso, né, e fazer com que isso chegue mais longe. Eu acho que o papel das pessoas brancas é falar, não por nós, né, mas falar nos momentos em que nós não estivermos presentes nos lugares de dominação branca, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela falou, eu não sei o que eu posso fazer porque eu sou branca e parece que nada que eu falo é certo. E eu fico muito desmotivada com isso. Ela falou, mas sempre quando eu estou sozinha com outros amigos brancos, o tema surge e nunca tem ninguém negro para falar. Eu falei, esse é o seu momento, entendeu? Você não pode protagonizar a fala e falar de uma dor que você não sente, mas você pode falar sobre aquilo que você sabe, sobre aquilo que você conhece e aquilo que eu te conto, né? As experiências pessoais muitas vezes não são válidas, mas existem as estatísticas que você pode usar e abusar delas, né? Se você for um empregador branco, procure empregar pessoas negras, sabe? Procure valorizar esse trabalho que as pessoas negras fazem. A minha avó era empregada doméstica e ela conseguiu comprar uma casa e reformar essa casa com salário de doméstica, só que ela não teve nada além disso na vida, né? Então, e para muitas pessoas isso não é possível, né? A minha avó, ela tinha um outro pensamento de organização financeira, a nossa família é pequena, e isso não é a realidade de todo mundo, né? Então, foi uma exceção. A minha avó só tem 2 filhas, mas se você for parar para pensar, as pessoas da idade da minha avó tinham mais de 6, 7 filhos, e como que você compra uma casa e sustenta tanta gente, né? Então, eu penso que o trabalho das pessoas brancas eu acho que é esse, na luta antirracista. Legal. Vamos lá, Nando? Nando? Primeiro assim, existe o lugar de... Existe o lugar de fala, que é o lugar do negro, né? Do negro falar da sua dor e contar a sua história, né? Porque a história da sociedade brasileira, ela foi contada toda por homens brancos, por homens cristãos e heterossexuais. Então a história foi contada só por esses homens. Então nunca se ouviu a outra parte. Então, como mulher branca, você pode estar entre os seus e reeducando os seus, porque a luta racista é uma luta da sociedade. Nós queremos melhorar a sociedade. Porque, na verdade, a ideia da luta racista é a sociedade não ter raça, ninguém ser pautado por sua raça. Porque o auge é o quê? Você desracializar a sociedade, para que raça não seja parâmetro para nada. Mas, assim, eu acho que você pode continuar trabalhando entre os seus e dando espaço, fazendo como você está fazendo hoje, dando espaço para pessoas negras trazerem suas pautas, entendeu? Eu acho que é a melhor ajuda que hoje o branco na luta antirracista, um dos melhores papéis que ele consegue exercer. Hoje mesmo estava vendo para eu não sei o que é um rapaz, ele cedeu a página dele no Instagram para a filósofa Djamila Ribeiro. E ele tem não sei quantos milhões de seguidores, e cedeu a página dela para Djamila Ribeiro falar sobre Paulo Gustavo. racismo. Foi o Paulo Gustavo. Isso. Foi. Então ele acabou cedendo a página para Djamila Ribeiro. Então são ações assim de você do branco ceder o lugar de privilégio dele para o negro. Porque é a mesma coisa quando perguntam para mim a gente tem o MNE, que é o grupo, né? E a gente sempre conversa desse assunto sobre machismo. E a gente estava outro dia conversando só os homens, e a gente conversando, mano, a gente tem que ceder o espaço, porque a igreja já é uma igreja, a igreja evangélica, ela já é uma igreja onde o homem é o primaz, onde o homem dita as regras, na igreja evangélica. Agora a gente tem um grupo do movimento negro evangélico e a gente vai reproduzir essa prática? Não. E assim que eu procuro fazer na questão do machismo, na questão da luta LGBT,
E eu acho que esse é o caminho para a gente lutar por uma nova sociedade. E, como eu diria, eu gosto muito do Silvio de Almeida, que é um professor de direito. Ele vai falar assim: a história ainda não está decidida, são os homens que escrevem a história. Então a gente tem a oportunidade hoje de escrever a história ainda não está definida. Lógico, nós temos um grupo que quer definir a história, que nós sabemos quem eles são, da maneira fascista que existe, mas a história não está definida. Nós estamos criando uma frente com negros e brancos para mudar essa sociedade, um novo projeto societário. Cara, muito importante. Até essa consideração que você falou sobre o artista que cedeu a página. Hoje, seguindo esse exemplo, até vou citar, a Tice conhece, o Torto me procurou, ele tem bem mais seguidores que eu, é um amigo nosso, acho que a Tice lembra do Torto, aqui de Verão. Ele me mandou uma mensagem logo cedo, falou: Eliezer, eu vi algo que me chamou a atenção sobre essas questões raciais. E, mano, pensei em fazer o mesmo, quero disponibilizar minha página, eu tenho tantos seguidores, acho que é mais que o dobro do que eu tenho. Ele falou: meu, eu quero que você utilize para falar com essas pessoas que eu sei que você não acessaria, mas lá é interessante você estar, você topa. Aí, a princípio, eu não tinha visto ainda o que tinha rolado com outro artista. Falei: cara, eu preciso pensar nisso, mas eu acho que é importante sim, entendeu? Então, eu acho que esse é um momento que as pessoas têm que se posicionar e, de repente, entender que nós devemos ocupar os mesmos lugares e o privilégio pode puxar para que possam ser mais justas as condições, né? E esse é o caminho. Eu tenho falado algo esses dias que eu fiquei tão ruim com relação ao racismo que rolou nos Estados Unidos, porque eu sofri na semana passada também uma perseguição com a polícia, onde eu, como um homem até influente, público na cidade, tive que pensar em que momento naquele dia eu tive alguma atitude suspeita para que a polícia ficasse me seguindo, que ela ficasse me observando, que ela ficasse me esperando próximo ao meu carro, entendeu? Então, é um momento onde a gente fica chocado com isso. E aí eu vi nos Estados Unidos um movimento dos policiais se ajoelhando e pedindo perdão, tá ligado? Eu acho que para mudar a questão do racismo é se assumir quanto a racista. Quem é branco tem que se assumir o racismo e assumir que quer mudar, entendeu? Então é necessário as pessoas primeiro se compreender quanto racista, e até é algo que eu tenho que falar de algumas pessoas que têm me procurado para procurar entender. Nem todo mundo se compreende porque é racista, em que momento que ela se tornou racista. Isso é algo estrutural que veio há muito tempo, ninguém tocou no assunto e hoje a bomba explodiu, entendeu? E aí é um momento onde, quando a gente se reconhece quanto racista, a gente passa a mudar. Eu falo isso para quem é branco e de repente quer entender como contribuir para que essa luta seja uma luta positiva. E agora, tipo, aqui eu quero já emendar nisso, Tício, falando para os nossos convidados e para geral, até que eu vi algumas pessoas comentando sobre a violência nas manifestações nos Estados Unidos. A gente tem visto que tem dado um boom, a violência tem diminuído cada dia mais, mas eu acho que, no meu ponto de vista, agora quanto homem negro, eu vou falar isso, acho que violento é o que aconteceu com o João Pedro e nós não falamos nada. Violento é o que aconteceu com aquele músico dentro do carro dos 80 tiros e a sociedade não se pronunciou. Inclusive ontem os policiais que assassinaram um músico, acho que Edivaldo, se não me engano o nome, eles foram liberados ontem, foram soltos ontem. Então ele morreu com 80 tiros dentro do carro. Isso é violento. Violento é o João Pedro, violento é o que aconteceu com a Luana aqui em Ribeirão Preto, entendeu? E violento foi o que aconteceu com o George lá, entendeu? Então aí quando as pessoas vão para a rua e manifestam a sua indignação e alguns em menores grupos passam do limite, as pessoas querem justificar falando que nós somos violentos. Não sei se é a posição de todos que estão aqui, mas eu penso que tudo isso que antecedeu para explodir esse momento é mais violento do que a manifestação em si e o que está acontecendo. Concordam? Concorda, Tícia? O que você pensa a respeito? Então, eu acho que, assim, concordo demais, demais, demais. Mas a gente tem que entender que em todos os ramos, assim, de qualquer coisa, existem os oportunistas, né? Então, muitas vezes você pode estar
fazendo uma coisa que tem uma função de ser legal, de ser bom, de ser pacífico, de ser tudo isso, só que tem outras pessoas que se utilizam disso e aproveitam disso para ser oportunista de roubar alguma coisa que ele tá querendo ali e tal. Então a gente não pode generalizar nada, porque os oportunistas eles vão estar em tudo. E eu já até quero emendar uma coisa aqui falando de oportunista. E eu queria que vocês me respondessem, porque assim, por exemplo, eu vi muito, principalmente essa semana, né, como vocês disseram assim, o Paulo Gustavo, que fez com a Djamila, eu vi muitas lives, Anitta e outros artistas que têm mais de milhões de seguidores, trazendo negros para falar sobre o racismo e tudo isso, mas como que vocês enxergam perpetuar esse movimento, né? Porque assim, não pode ser só quando... Tudo bem que vocês dizem, vocês têm dados de que essa violência com negros acontecem a cada minuto, a cada hora, mas como se perpetuar isso para que não seja só um momento ali quando um caso consegue atingir nacionalmente, né? Mas a importância desses movimentos de ter essa perpetuidade, de utilizar das redes, de utilizar das mídias, de utilizar do que puder para poder perpetuar isso e aí sim ir mudando a estrutura, e aí sim trazendo uma real mudança, né? Como que vocês enxergam isso? Bom, Vamos ver primeiramente, que você... eu vou responder o Lezer, né, que ele fala sobre os atos de violência, sobre ser violento, e eu também acredito que o que é feito com as pessoas negras é mais violento, mas isso não quer dizer que nós sejamos pacíficos, né. Em determinados momentos houveram manifestações, como por exemplo quando a Luana foi assassinada aqui em Ribeirão, a gente fez um movimento. Quando um jovem na periferia morre, mesmo se ele é envolvido com tráfico de drogas, acontecem atos assim de queimar pneu no meio da rua, de queimar ônibus, e isso é uma forma da gente se manifestar também. E vou trazer uma coisa que o Emicida falou, né, quando perguntaram para ele sobre essa violência, é que a gente está em solo inimigo. E como o Nando trouxe, a nossa polícia ela é militarizada. E se a gente se propusesse a fazer os atos que estão acontecendo nos Estados Unidos, dificilmente essa polícia cederia, né? A gente provavelmente seria morto nesses atos. Então seriam mais pessoas se colocando à disposição da morte, né? E é claro que tem gente que disse nos protestos dos Estados Unidos que estavam dispostos a morrer para mudar o futuro, né? E lá a gente viu também uma participação das pessoas brancas antirracistas fazendo uma barreira de proteção, né? Para você ver o tamanho desse privilégio, né? Você se colocar como uma barreira de proteção porque você acredita que a polícia vai ser menos violenta com um corpo branco do que com um corpo negro. Eu acho que para mim foi muito simbólico, né? Ver a delegacia pegando fogo, né? E eu acho que por isso que ficou tão emblemático. E já emendando na questão das mídias, eu acho que assim, quanto mais gente falando sobre isso, não só nesses momentos, mas falando mais vezes, e de fato, de verdade, consumindo esses conteúdos, porque teve muitos influencers negros que eu já seguia falando, olha, se você chegou aqui, ou para você não consumir meu conteúdo, para você não curtir minhas coisas, não comentar e não gostar do que eu produzo, eu acho melhor você nem ficar aqui, porque você vai atrapalhar. Né? Então, às vezes, na intenção de você ajudar, ela falou assim, eu não trabalho com números, eu preciso dessa qualidade, eu preciso que as pessoas de fato consumam aquilo que eu estou postando e que gostem de mim. Né? Então, assim, perpetuar isso de verdade, né? Não ser só para criar uma boa imagem. Eu vejo dessa forma. Beleza, vamos lá, Nando? É isso mesmo. Então, referente à mudança da sociedade, a mudança, né? Uma sociedade não racista, eu vejo ela como duas lutas. A primeira luta é a luta da representatividade, você ocupar todos os espaços de poder, ou a maioria dos espaços de poder. Mesmo que a gente tenha um estado, como a gente fala em sociologia, a gente tem um estado burguês, é importante a gente ocupar todos os espaços de poder.
Segundo ponto importante é o trabalho de base e a luta política, porque se a gente só vai mudar a estrutura quando os negros, que eles tiverem propósito com a causa da emancipação do povo preto, estiverem ocupando os espaços de poder. Então, a luta, ela vai ter um trabalho de base, principalmente nas periferias, que é um trabalho que a gente faz, aquele trabalho de conhecimento, aquele trabalho de estudo, aquele trabalho de motivação, mas é importante os negros pensarem, e aí entra quando você fala em que um branco pode ajudar. O branco pode ajudar também em financiar a campanha de negros com o propósito da emancipação do povo preto. Eu acho que são dois caminhos. Agora, em relação à violência, violento é o sistema, né? Porque o que acontece? A gente tem uma mídia hegemônica, então ela vai transformar. Essa mídia hegemônica, ela sempre transforma as notícias, né? Então, quando ocorre algum ato, ou quando ocorrem vários atos pela polícia militar, isso não tira a legitimação da polícia militar. Quando você tem um protesto legítimo e acontece algum ato dentro do protesto, aí você tira a legitimação do protesto. O protesto não é mais legítimo, é um monte de... Aí você pega o ato isolado e coloca ele como regra e fala, isso daí é um monte de vândalos. E aí na polícia militar você coloca o quê? Aquele policial militar é ruim. Você não fala a corporação é racista. Você coloca o policial como racista. É isso aí. Falou de política, vamos ter que começar um programa agora só dedicado a essa mudança política que a gente precisa. O próprio Barack Obama foi presidente nos Estados Unidos e no documentário da Michelle ela fala isso, que um presidente negro não é capaz de acabar com o racismo, né? Não vai ser um presidente que vai fazer com que o racismo acabe, mas sim a mudança de toda uma estrutura, né? Ela fala, é impossível vocês esperar que só por existir ou estar o Barack Obama ali, ele vai conseguir dar conta de toda a demanda que o racismo estrutural precisa. Caramba, Tice, hoje estamos... Demais aqui, eu acho que a gente poderia ficar falando aqui mais algumas horas, né? Mas eu acho que a gente tá aí chegando no nosso final, né? Chegando e aí ao eu final. Acho que seria legal a gente, né? Acho que seria legal aí vocês darem o papo final aí, eu vou ficar aqui só aprendendo. Legal, a gente tem 3 minutinhos, vou dar 1 minuto para Vicky, 1 minuto para o Nando e depois eu encerro, pode ser? Tá bom. Pode ser. Então, eu acho que a gente falou muito aqui, né? Eu acho que o racismo ele é um assunto muito amplo, né? Não dá pra gente falar sobre tudo e nem lembrar sobre tudo, né? Eu acho que para começar, assim, as pessoas poderiam se interessar mais, né? E prestar mais atenção naquilo que elas consomem de entretenimento, por exemplo, né? Na Netflix, na televisão, né? Porque as pessoas parece, assim, para mim deu a impressão de que as pessoas perceberam que o racismo existe, né? Sendo que desde a minha juventude eu sei que o racismo existe, talvez por eu ser negra, mas eu fiquei pensando, assim, antes de começar, né, em como a gente consome algumas coisas sem prestar atenção, né? Eu lembrei da série Todo Mundo Odeia o Chris, que fez muito sucesso no Brasil, e ela falava escancaradamente sobre o racismo que existia ali, né? A história de um jovem negro no Brooklyn, como ele, desde 1982 até 1986, como ele fugia da morte todos os dias, como o ambiente que ele estava era extremamente violento, né? Como ele era o único negro da escola e ele sofria repetidamente situações racistas pela professora dele. E como foi difícil para ele até se formar na escola, pensando naquele ambiente. É claro que ele tratava aquilo com ironia e com humor, mas que era uma coisa extremamente dolorosa, né? E quando a gente vê essas coisas acontecendo todo dia, né, parece que a gente não tem um fôlego, assim, não tem um dia para respirar. Então o George Floyd morreu e aí se fala muito disso, daí no outro dia acontece com o Miguel, e aí 2 semanas antes aconteceu com o João Pedro, então parece que a gente não tem um fôlego, assim.
E por isso que o racismo ele deve ser tratado todos os dias, ser combatido todos os dias, e não só quando isso ganha repercussão, né? Porque as pessoas morrem todos os dias. E nem tudo vai viralizar e ganhar esse espaço que está tendo no momento. Vamos lá, Nando. Então, pessoal, vamos lá. Então, vou encerrar minha fala. Eu sempre, quando eu falo, na verdade é a primeira vez que eu apareço, né, numa televisão, numa live, né, eu não sou muito adepto, assim, não apareço muito, mas assim, eu queria indicar bons livros. Eu queria indicar para vocês, pessoal, leiam Sueli Carneiro, muito importante. Se você quiser, se você falar assim, Nando, eu nunca li nada sobre racismo, eu queria ler o meu primeiro livro sobre racismo, leia Sueli Carneiro. Qualquer livro da Sueli Carneiro, ótimo, leitura introdutória. Para você que quer se aprofundar mais no racismo estrutural, leia, tá aqui, ó, Silvio de Almeida, Racismo Estrutural. Põe mais pro meio da tela, só pra gente ver a capa, por favor. Aqui, ó, Racismo Estrutural. Nessa cara, põe assim, ó. Aí. Isso. Opa. Racismo Estrutural do Silvio de Almeida. Vocês leiam também para conhecer a história do povo preto, que o povo preto sofreu historicamente, ao genocídio do povo brasileiro, do povo negro brasileiro. Aqui, ó. Põe na cara. Do Abdias do Nascimento. Ótimo livro, leiam também. E pessoas, se organizem nas suas quebradas, se organizem em todos os lugares. Organização e trabalho de base é muito fundamental para essa luta. Obrigado a todos e a todas, e é isso. Certo, obrigado, pessoal. Fico grato com cada convidado, Vicky, Nando, Tice. Hoje uma data emergencial, a nossa pauta. E o Papo de Futuro, na verdade, a gente sempre esteve muito atento. Em todos os nossos programas, nós temos negros, fazemos questão em convidá-los, e esse lugar é de fala na sua grande maioria das vezes. E o nosso papel é esse, transformar a mudança, provocar reflexões. Quero indicar agora um livro, uma leitura para cristãos que não sabem nada de racismo. Ronilson Pacheco. Pesquisa esse escritor aí, eu acho que se você der um Google, livros de Ronilson Pacheco, eu tenho lido um que é... Me fugiu o nome agora, estou pensando em várias coisas. Teologia Negra, que inclusive a gente debateu sobre ele, né, Nando, quando a gente se encontrou. Foi, lá em São Paulo. Isso. Então, Teologia Negra de Ronilson Pacheco é uma indicação que eu faço para os cristãos que não sacam nada de racismo e da história do negro que foi apagada nessa visão eurocêntrica de fé. Obrigado a todos. Próxima semana estamos juntos, Tiz? Tamo junto. Não esquece de mandar também e interagir com a gente nas nossas redes sociais, né? No nosso canal da TV Tati aí do YouTube. Entra aí, dá uma força aí pra gente, comenta, fala o que vocês querem ver, que nós estamos aqui para o que é para vocês. Demorou. Ó, e lembrando, tô vestindo aqui, ó, Elétrica Brechó, tá? Então tem muitas coisas também relacionadas ao que a gente fala vestindo lá com elas. Beleza, obrigada. Até. Papo de futuro. 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 Papo de futuro.